Ok, amigos, de volta, começando para valer o nosso Boa Noite Rio Branco desta quinta-feira. Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir desculpas a vocês que rotineiramente acompanham os nossos bate-papos, as nossas entrevistas, os nossos encontros. Ontem eu tive que, de última hora, tive que cancelar a minha vinda à televisão para gravar por uma questão de visita ao médico. O médico teve que fazer uma viagem de última hora, eu tive que antecipar também a minha ida ao médico. Então, ontem eu tive que me ausentar. Peço desculpas a vocês por não ter estado aqui. Inclusive, soube que alguns convidados, ao sentarem aqui, perguntaram por mim, se surpreenderam que eu não estava aqui. Alguns amigos à noite me chamaram pelo Twitter, pelo Face, pelo MSN. Cadê você? Você não está no ar. Realmente eu não estava no ar ontem, mas estou hoje, se Deus quiser. Ok? E estou bem. Nada além de uma questão de rotina. Muito bem, gente. A gente vai começar o programa de hoje, já que eu comecei aqui me desculpando do meu problema de a visita ao médico ontem. Vamos começar começando com um profissional que ele não é médico, mas o curso, essa área, também faz parte dos cursos voltados à saúde da pessoa, né, aos cuidados da pessoa humana. Tem gente que acha que se cuida da saúde do ser humano só com um médico. Não é um médico, tem todos os profissionais da saúde envolvidos, inclusive a figura do fonoaudiólogo. Ele acaba de concluir um curso, mais um curso aqui no Acre, e a gente vai conversar com ele. Ele é fonoaudiólogo e professor lá em Minas Gerais, Rodrigo Moreira. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sade. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela visita. Eu que agradeço a oportunidade. Você está praticamente virando um cidadão acriano já, a segunda vez que vem ao Acre. Já me falaram isso, já. Né? Segunda vez que vem ao Acre, não? Segunda vez que vem ao Acre. O ano passado, em 2010, também vim nessa época, né? De junho, julho. E muito satisfeito de ter essa oportunidade de ensinar aqui o povo acreano a falar melhor. Ensinar as técnicas de oratória, divulgar um pouco do meu trabalho e, principalmente, poder ensinar as pessoas a desenvolver a sua potencialidade, né, de falar em público, superar o nervosismo, o trauma de falar. Pois é, qual o maior limitador, vamos chamar assim, da pessoa falar em público, se apresentar em público? É a falta do que falar ou realmente aquela questão do medo de quem está à frente dela? O que mais aflige uma pessoa que está nessa condição de ter que falar em público? O que ela mais teme, né? Faltar um argumento no meio da fala ou o medo de quem está na frente dela? Bem, eu parto do princípio que... Qual é a principal queixa dos teus pacientes? A principal queixa é que a pessoa às vezes não planeja para falar em público. Ela chega para falar em público sem nenhum planejamento. Aí vê aquele público na frente dela, bate o nervosismo, que já vai acontecer mesmo, ele aumenta e trava. Então, eu parto do princípio que quando você é convidado para poder falar em público, você, no mínimo, você já tem conhecimento do assunto. Então, você é um conhecedor, é um especialista naquilo que você está tratando. A questão do olhar alheio é um problema que incomoda alguns comunicadores, alguns oradores inexperientes. Ou seja, eles olham para as pessoas olhando para ele, como não tem o hábito de viver aquilo, gera um nervosismo maior e a pessoa considera-se travada. Então eu ensino os meus alunos, eu ofereço durante o curso de oratória a oportunidade deles experimentarem o falar em público. Porque a questão é treinamento. E durante o teu curso o aluno faz isso, ou seja, ele fala para os colegas? Eu começo o curso ensinando as técnicas de oratória. Porque não tem como ele fazer uma coisa que ele não sabe o que fazer. Claro. Como é que eu vou cobrar isso dele? Então você vai passando as técnicas e na mesma hora vai aplicando na prática. Primeiro eu ensino todas as técnicas de oratória, as principais. Aí nós culminamos o curso com a oportunidade dele fazer uma apresentação de 7 minutos. E eu gravo essa apresentação, igual estou sendo gravado aqui agora, e depois analiso em videotape. Com o aluno, não? Com o aluno. Na verdade, eu dou um feedback, porque o curso é um curso muito apertado do ponto de vista de tempo, por questões lógicas aí, né? Porque eu tenho que voltar lá para Minas. Claro. Então, eu gravo o aluno falando, dou o feedback, gravo o meu feedback também, e ele leva num pendrive ou na sua própria máquina digital, no seu celular. Ele grava e leva para casa e assiste em casa o que aconteceu. E esse ato de assistir em casa deve ser muito importante. Olha, baseado no que eu vou te perguntar agora, Rodrigo. Quando eu era jovenzinho, que eu comecei na carreira de radialista, eu tinha 16 anos quando eu comecei no radialismo, em Cruzeiro do Sul, na antiga Rádio Nacional,
E tinha um locutor bastante experiente na época, o Roberto Medina. Não é o Roberto Medina do Rock in Rio, mas o nome dele também é Roberto Medina. E ele dizia assim, Said, faz o programa, depois grava na fita, na época não tinha CD, DVD, nada, grava na fita cassete e escuta tantas quantas vezes você julgar necessário. Porque enquanto você não se acostumar a ouvir sua voz, você não vai se acostumar, não vai achar um timbre ideal de voz. Com a imagem, a coisa também funciona mais ou menos assim? É a mesma coisa. E a voz tem um aspecto interessante, porque nós temos duas vozes, né? Uma é a voz que a gente escuta por dentro da cabeça e a outra é aquela que os ouvintes nos ouvem. Porque a cabeça é uma caixa de ressonância. É uma caixa de ressonância que o ouvinte não tem. O ouvinte só tem a via aérea. Nós temos via aérea, né? Porque volta para o ouvido, e a via óssea também. Então, nós temos uma voz realmente que só nós é que escutamos ela. O ouvinte, ele não ouve a voz que nós ouvimos de nós mesmos. E em relação à imagem, é a mesma coisa. Depois, quando você grava a sua voz e a sua imagem, e depois você vai ouvir sua própria imagem e voz, você acha diferente. Você considera ela estranha. Estranha. Mas para quem ouve todo dia, te ouve todo dia, é aquela voz aquilo mesmo. Eu já acostumei porque eu me vejo falando várias vezes. Eu também, o caso então da a gente acostuma, né? Mas a imagem é a mesma coisa. As pessoas assim chegam para fazer um curso de oratória, a primeira vez que vai ver a própria imagem é aquela gravação que eu fiz dela, de uma forma assim amadora, né? A princípio. É a primeira vez que vai ver a própria imagem. Antes disso, só em foto. Porque tem aí, vem aquele problema, não sei se tem a ver com toalha, mas vamos falar que isso é uma coisa curiosíssima. Aí tem aquela coisa do espelho, por exemplo, né? Só quem se vê daquela forma no espelho é você mesmo. Quer dizer, ninguém mais te vê daquela forma no espelho. Sim. Né? Porque uma coisa é você se ver no espelho que a imagem está ali invertida. Quando você é gravado em vídeo, aí você vai ver sua imagem como ela é realmente. E aí você acaba se assustando. Mas eu sou assim? Meu olho baixo está desse lado, mas na verdade ele é esse. Então... Você se vê mais natural também, né? No espelho, querendo ou não, você está muito armado ali porque você está se vendo ao mesmo tempo. Na filmagem, não. Na filmagem você é espontâneo, né? Não tem espelho na sua frente, você realmente é o que você é no cotidiano e é aquilo que as pessoas te veem. Essa coisa do espelho, isso é uma coisa tão maluca, gente. Experimenta, eu acho que não sei se você fez isso, Rodrigo. Tu e tua esposa em casa, por exemplo, tu e tua filha, o teu filho, se coloca os dois no espelho. Você olha para a imagem do espelho e você acha que a tua imagem está correta. Mas quando você vê uma outra pessoa do seu lado também no espelho, você tem a impressão que a imagem da pessoa está invertida. Você só consegue ver invertida a imagem da outra pessoa. Na verdade, a que está invertida é a sua. Eu vou fazer esse teste, viu, Said? Mas Nunca fiz esse teste. Então você vai no carro aqui, você olha pelo retrovisor, quem está no banco de trás para você ver. A pessoa sempre aparece com o rosto invertido. E você acha que o seu rosto está natural. Na verdade, mas está invertido também. Só que você é acostumado a se ver no espelho. Quando você vai ver a sua imagem gravada ou filmada, aí você tem uma... Aí algumas pessoas têm essa dificuldade. Mas eu fiquei feio, fiquei gordo, eu fiquei diferente. E não é isso que é para observar. No curso de oratória, quando a pessoa faz essa observação, eu falo, isso aí é um detalhe a mais. O importante é você ver como que você praticou as técnicas que eu te ensinei. Como que está? Você fala do curso, são basicamente 4 técnicas. 4 técnicas. Rodrigo. 4 técnicas que são usadas simultaneamente. A primeira técnica é a variação de voz e fala. Porque um comunicador profissional, se ele usar uma voz monótona, ele coloca o público para dormir. E alguns ainda desligam a luz para mostrar lá o slide, o data show. Ainda mais. E aí você imagina, um comunicador falando de forma monótona. E aquele ambiente escuro, né? Bem friozinho, aquele ar-condicionado, aquela cadeira confortável. Então fica uma coisa. Agora, é um risco duplo, não é, Rodrigo? Você está falando do camarada que tem um tom de voz monótono. Aí tem também o inverso, que é aquele cara que fala estridentemente. Muito alto. Tem gente que chega a incomodar. Muito agressivo. Pois é, o ideal, tudo na vida, o ideal é o equilíbrio. Meio termo. O equilíbrio. Mas assim, a importância entre errar pela falta ou pelo excesso de variação, eu prefiro estar ali perto do excesso. Porque isso mantém o público acordado. E aí você faz pausas também. Uma pausa, ela é importantíssima durante uma fala. Eu tenho alguns alunos que eles falam assim, igual entendeu? Vai falando e não para não. Não tem nenhuma pausa. Igual eu acabei de fazer aqui agora, para dar oportunidade do ouvinte refletir sobre o que você acabou de dizer. Eu estou percebendo que na nossa entrevista aqui, desde o começo dela, não sei quantos minutos já passaram, você fez várias pausas no meio da sua resposta e eu fico inclusive ligado a me preparar para fazer uma outra pergunta, achando que você já parou o raciocínio. E eu continuei. A pausa é proposital. Alguma coisa assim sai meio que automático, né? Mas eu fico preocupado com isso, de variar a minha voz. Essa é a primeira técnica, temos mais 3. A segunda é o contato visual. Eu estou olhando para você aqui agora e estou olhando também para
para a câmera, né, que certamente está chegando aos olhos lá do nosso telespectador. Então, quando você está falando em público, eu tenho você, tenho a câmera e tenho o meu público que está aqui ao meu redor. Certo. Então, eu tenho que segurar o meu olhar 2 segundos em cada região da sala. Porque senão fica também um olhar muito perdido, claro, né? Aqui, ó. Para quem que eu estou olhando? Então, o presidente Barack Obama é especialista nisso, né? Ele usando aqueles teleprompter, então ele faz um tempinho aqui, depois vira, faz um tempinho aqui. Perfeito. Ele é treinado. O Lula também lê muito, né? O nosso ex-presidente também, né, lia muito. Vai voltar a ler em breve. Então, o teleprompter ele é muito utilizado para leitura profissional, para não ter que olhar para baixo. Então, eu falo isso durante o curso também, quando nós vamos treinar leitura. Agora, você falou daquela questão da pessoa que é uma técnica importante, que é fixar a visão 2 segundos. No teu assistente, pelo menos 2 segundos. Pode ser pelo mais. menos 2 segundos. Pode ser mais. Pode ser mais. E aquela pessoa que simplesmente não mira, não fixa a imagem de ninguém. Aquela pessoa que, se fosse nós dois aqui, estaremos respondendo olhando para cima ou olhando para o botão do teu paletó, mas nunca olhando olho a olho. Tem gente que é assim. Erro grave de oratória. Isso eu corto na primeira aula do curso. Por mais que a fala dele esteja correta. Tem um aspecto interessante, Said, é o seguinte, que de vez em quando tudo pode. Então, uma coisa é eu elaborar o raciocínio olhando aqui, né, para sua folha e voltar para você, olhar lá para o telespectador. A outra coisa é eu elaborar o meu raciocínio o tempo todo olhando para o teto. Tem até uma história engraçada de um professor que fazia isso. Os alunos colocaram um cartaz no teto, falando assim, professor, estamos aqui embaixo. Interessante. Mas você sabe. Então, isso é um erro grave de oratória. Você sabe que tem pessoas que, por exemplo, eu tenho um telespectador. Entrevistados que passaram por aqui, que ficaram a entrevista inteira olhando aqui para a mesa, sem olhar para mim em nenhum momento, nem para a câmera. Mas assim, o nervosismo, a falta de conhecimento, como é que você vai cobrar dela o certo? Ela nunca fez um curso de oratória para alguém falar para ela, né? Ou senão você prepara lá o seu entrevistado e fala, olha para mim, né? É importante. Muita gente, essa questão do olhar, eu acho que é iniciativa. Você está na segunda técnica, eu estou relembrando isso para a gente não perder o fio da meada e faltar as outras duas. Mas só para finalizar essa coisa da questão do olhar. As outras duas são rápidas. Muita gente interpreta isso, que às vezes é timidez, falta de segurança. Qual é o causador disso? Ou seja, dessa falta de condição da pessoa de olhar, de encarar? Ô Saad, é falta de treino. Falta de treino. Treino. Tudo bem que algumas pessoas mas a timidez não influencia algumas nisso? Pessoas são tão inibidas, mas tão inibidas que não conseguem encarar a outra. Igual eu estou olhando para você aqui agora. E eu também olhando para você. Exatamente. É bom que se diga. O professor não achar que é só você que me olha. Então nós estamos entreolhando aqui. Então, às vezes a pessoa é tão inibida, aquela pessoa mais simples, né, que não tem muito estudo, um funcionário lá da fazenda, ele não olha para o patrão. E tem algumas culturas, como por exemplo no Japão, se você for lá e olhar para uma pessoa mais velha, essa pessoa, quando você fala, essa pessoa considera que você está desrespeitando ela. Então tem a questão cultural também. Agora que no Brasil é permitido você olhar para a pessoa que você está conversando, e deve olhar. Lógico que de vez em quando é até bom tirar o olhar de você um pouquinho, olhar para a câmera, né? telespectador e voltar a olhar para você. Mas no geral, quando estão duas pessoas só, você e só um interlocutor, o ideal é olhar sempre. E de vez em quando, tira um pouquinho, para não ficar uma coisa muito vidrada. Senão eu posso até te incomodar olhando demais. Agora, vamos colocar aí que 95% é contato visual. 5% você às vezes tem um laptop, né, igual você tem o seu aí, você pode fugir o olhar, né, para uma folha de papel, etc. Mas tem aquela coisa também da pessoa que fica conversando e fica o tempo todo, né? Coloca no ar aqui essa câmera. Não é com objeto, né? Fica tal. Isso também não é legal. Aí nós entramos na técnica número 3. Que é a terceira. Que é a gesticulação. Que é não gesticular. Tem algumas pessoas que têm mania de levar a caneta para frente na hora que vai falar em público. Eu até brinco com os meus alunos. Você vai dar autógrafo enquanto está falando? Não vai. Pode ser até que depois... Aí quando não é caneta é aquela lanterninha de laser. Fica, e fica com o laser, sendo que também podemos questionar isso. Tem necessidade do laser? Ou você está usando porque você acha chique usar, mas não tem necessidade? Então, tudo isso nós refletimos durante o curso. E caneta lá na frente, sendo que você não vai usar, mostra que você não sabe o que fazer com as mãos. Então o ideal é a canetinha estar no bolso ou então em cima da mesa. Isso. E você aprende a aproximar uma mão da outra, porque a caneta ela serve de ponte entre uma mão e outra. Se você sabe aproximar a mão, na hora que você está falando, você não precisa da caneta. A mão, a gesticulação, entrando mais nesse aspecto, a gesticulação ela serve para você, para acompanhar a sua fala. A mão ela participa da conversa. Os gestos são representativos. Quando você não está gesticulando, você aproxima uma mão da outra de forma discreta
e vai variando esse apoio. Então, na terceira técnica é o lance da gesticulação. Não exagerar na gesticulação, mas ela é necessária. É necessária. A mão mais participa da conversa do que fica parada. Mas quando ela ficar parada, você aproxima uma da outra e vai variando esse abraço. Evita apertar a mão, evita ficar apertando unha. Isso aí vai denotando nervosismo, né? Exatamente. Isso denota nervosismo e falta de prática, falta de um curso de oratória, nunca se viu falando. A maioria das pessoas tem a tendência de a comunicação automática. Ela chega lá, o que eu mais escuto é isso: professor, eu não sabia nada disso, que eu fazia isso. E eu tenho coisas dramáticas de professores com 30 anos de sala de aula, que na hora que são filmados, fala assim: nossa, Rodrigo, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Caramba. Aí ele olha para mim, eu olho para ele, a gente assim, pelo olhar, ele me fala assim para mim: tem 30 anos que eu faço. Eu falei: pois é, mas ainda dá tempo de corrigir, né? Até às vezes 30 anos de experiência, a pessoa nem percebe. Porque nunca se viu falando, e quando se viu, não tinha técnica para observar. Exatamente. Então, por isso que é importante, sempre que possível, gravar uma fala sua, né, com uma câmerazinha de mão, sei lá, qualquer coisa. Eu gravo celular, minha aula, hoje em dia grava tudo. Né? 6 em 6 meses o site. 6 em 6 meses eu ponho a minha filmadora, ponho minha filmadora no fundo da sala, gravo a minha aula, a hora que eu chego em casa eu importo o vídeo para o meu computador e analiso o videotape. Muito legal. E não chegamos ainda à quarta técnica. O movimento. Aquele comunicador que é igual um poste ou uma árvore falante, né, fica sempre no mesmo lugar, o público sempre olha para o mesmo lugar para ver ele, não tem nenhuma gingada com o corpo, não sai do lugar. Então fica uma coisa assim, imagina esse comunicador sem gesticulação e com voz monótona e olhando para o chão. Acabou, e tem doutorado, hein? E tem doutorado. Se for ver pelo currículo dele, ele é contratado nas melhores universidades do país. E não consegue transmitir o que sabe, não tem oratória. Aí é uma questão muito interessante, esse dueto entre forma e conteúdo. Eu prefiro um comunicador com mestrado ou com uma especialização, mas que tem oratória, do que um doutor que eu não consigo assistir a aula dele e ele não consegue me passar. E tem muita gente assim. Então, assim, eu dou esse curso de oratória também, ele é ministrado para professores. Ele é ministrado para professores. Então, gente, e quem quiser conhecer mais o trabalho, nós temos só um bloco aqui, a gente poderia, como de quinta a gente grava 2 programas, a gente poderia ter ficado um pouquinho mais tempo, mas infelizmente a Evelyn não teve oportunidade de colocar o Rodrigo em 2 blocos. A gente poderia ficar aqui um programa inteiro, porque tem muita coisa que a gente poderia falar sobre essa questão da fonoaudiologia, a diferença entre fonoaudiologia para audiologia, a questão da gagueira, enfim, tem tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui. Mas infelizmente nosso tempo já acabou. Você pode continuar conhecendo um pouquinho mais do trabalho do professor e fonoaudiólogo Rodrigo Moreira no site falarmelhor.com. Coloca na tela aí, por favor, Neto. falarmelhor.com.br, www.falarmelhor.com.br. Aí no site lá a pessoa vai achar o que, Rodrigo? Lá tem informações sobre os cursos, né? Mas que são ministrados lá em Belo Horizonte. Certo. Quando eu vier ao Acre eu posso comunicar também. A pessoa pode mandar um e-mail para mim, eu cadastrar ela para ela receber informações sobre oratória. Tem alguns vídeos, certamente essa entrevista eu vou postá-la no meu site. Então, né, as pessoas têm todas as informações assim, muito legal, sobre oratória. O nosso amigo Neto hoje, eu não sei o que está acontecendo, está com preguiça, o que é, vou repetir de novo aqui para você anotar, porque o nosso rapaz ali do Caracteres não está afim, realmente. falarmelhor.com.br. Acesse. Exatamente. E aí você vai conhecer melhor o trabalho do professor fonoaudiólogo Rodrigo Moreira, diretamente lá das Minas Gerais. Rodrigo, foi um prazer conversar com você. Prazer foi todo meu. Quando voltar ao Acre, já tem nosso cartão aí, nosso telefone, avisa antes para a gente continuar esse bate-papo. Pode deixar que eu mando um e-mail para você. Combinado? Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. Para você também. Gente, vamos dar uma paradinha para o intervalo e já vou conversar com o escritor e também ele é mestre da União do Vegetal, o meu amigo Roberto Souto Maior. A seguir no Boa Noite Rio Branco. Não perca.